ouvintes, aos nossos amigos que nos acompanham virtualmente pelo Instagram. Gostaríamos de pedir que, se possível, coloquem o celular no silencioso. O silêncio também é uma prece. Lembrar que ali fora nós temos a venda de livro, a venda de lanches. Tudo isso é para ajudar nos custos da nossa casa. E agradecer a todos. Gente, nós conseguimos a nossa geladeira nova, graças a Deus. Tão bonita ali a nossa geladeira, tudo certo, a doação de vocês, o café fraterno que comprou, quem nos ajudou. E até mesmo quem não ajudou, mas estava em oração, em prece, em oração, né, para tudo dar certo. Por quê? Nós temos a atividade da sopa. E nós também temos os lanches que a gente oferece às crianças, no dia de evangelização. A sopa, né, as famílias recebem o alimento e a gente precisa de um lugar para armazenar esses alimentos. A gente estava sem a geladeira, estava tudo muito difícil, mas agora tudo vai dar certo com a glória do Senhor Jesus. Então, gostaria de agradecer a todos. Lembrar a vocês que agora, no mês de outubro, nós temos a nossa atividade no Dia das Crianças. Nós vamos fazer a doação de brinquedos para as crianças assistidas aqui pelo Centro Espírita, e nós estamos com a campanha de arrecadação de brinquedos. A nossa atividade vai ser no dia 27 de outubro, no finalzinho do mês, que é porque geralmente dia 12, né, tem muitos eventos na cidade. Então, para não chocar, para todas as crianças que estão no projeto poderem participar, então a gente colocou para o final do mês a nossa atividade de doação. Então, a gente vai receber até a terceira semana de outubro, nós estaremos recebendo as doações de brinquedos. Lembrar também que nós temos estudos e outras atividades na casa. Vocês podem ficar à vontade para perguntar para qualquer um de nós que somos colaboradores aqui da casa, quem se interessar. Hoje nós já tivemos 4 horas da tarde o evento espírita, a gente estudou o Evangelho com os jovens e discute, né, alguns temas. Tivemos também a UED, o estudo da Joana de Anjo, né, da obra Desperte Seja Feliz. Então, quem se sentir à vontade pode participar desses estudos. Para que nós possamos começar a harmonizar os nossos pensamentos e sentimentos, vamos fazer a leitura da obra Minuta de Sabedoria, de autoria do Carlos Torres Pastorino, a mensagem 114, que nos diz: tenha cuidado em não magoar ninguém, com suas ações, nem com suas palavras. Aprenda a dizer um não, de tal forma que não melindre. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que tem tanto direito quanto você de ter sua opinião própria. Use em todos os seus atos e palavras de benevolência e gentileza. Domine sua irritabilidade. Então, com esses ensinamentos, né, da obra Minuto de Sabedoria, que nós convidamos a nossa prece. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos buscar mentalizar o rosto sereno do nosso Mestre Jesus, relembrar os olhos meigos e doces do Rabi da Galileia. Divino Mestre, amigo querido, que nessa noite de hoje Tu possas inspirar os nossos corações para que sejamos nós receptíveis às palavras benditas do Teu amor e da Tua luz, do cristianismo redivivo aqui na terra, que é a doutrina espírita. E hoje, de modo muito especial, tendo a compreensão de uma figura tão importante para trazer esses ensinamentos ao mundo, nosso querido codificador Allan Kardec. Por isso te rogamos que possa inspirar a nossa irmã querida Adriana, para que suas palavras toquem a fundo os nossos corações e os nossos sentimentos, para que saiamos daqui muito melhores do que quando entramos. Jesus amigo, muito obrigada. Nós te agradecemos pela oportunidade de hoje de estarmos aqui. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, Adriana, seja bem-vinda. Olá, gente, boa noite. Tá tanto tempo que eu andava por aqui, né? Nesse local, nesse horário, porque o mês de setembro foi cheio de muitas tarefas, de muitas atividades, né? Como todos vocês sabem, nós realizamos um trabalho desde 2012 que chama Campanha de Valorização da Vida, Todo Mundo Junto pela Vida, e aí é um período que fica muito assoberbado, muito corrido.
Mas hoje a gente está aqui para falar de uma personalidade e ao mesmo tempo do princípio da doutrina espírita. Ontem, dia 3 de outubro, foi aniversário de Allan Kardec. Se ele estivesse entre nós, estaria aniversariando ontem. E hoje, por essa razão, nós iremos falar um pouco sobre ele e, consequentemente, sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. Kardec, né, é considerado por muitos historiadores e estudiosos da doutrina espírita como o apóstolo da renovação. Por que ele é chamado assim? Quem é o Allan Kardec? Esse nome que assina a codificação das obras mais importantes da doutrina espírita. E aí, para a gente começar essa nossa jornada, que vai ser breve, de alguns minutos, né, ali de 50, 55 minutos, a gente precisa começar explicando o que é a doutrina espírita. Porque, embora ela tenha nascido no século XIX, e a gente tenha obras aí com mais de 100 anos de publicação, muitas pessoas ainda confundem doutrina espírita com outras religiões espiritualistas. E o preconceito e o estigma com relação ao espiritismo ainda é muito grande. Quando nós analisamos o conteúdo de obras como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, a obra O Céu e o Inferno, obras póstumas, que são obras assinadas pelo codificador, a Revista Espírita, a Gênese, nós nos damos conta de que a doutrina espírita é uma religião, uma filosofia e uma ciência fundamentada em Jesus Cristo. E muitas pessoas se equivocam achando que a doutrina espírita é uma doutrina da mistificação, do engodo. Muitas vezes, inclusive, questionam se nós acreditamos em Deus, se nós seguimos o Evangelho de Jesus ou o Evangelho de Kardec, e isso demonstra a nossa ignorância. Porque não há hoje na face da terra nenhuma religião que seja tão cristã quanto a doutrina espírita. Porque o cristianismo ensinado por Jesus, aquele cristianismo primitivo, aquele cristianismo das primeiras horas, aquele cristianismo que Jesus não escreveu nada, ele viveu, não tinha templos, não tinha rituais, não tinha normas. Ele subia em barcos, ele ia para o alto dos montes, ele chegava nos mercados, entre as multidões, junto das prostitutas, dos leprosos, dos esquecidos, dos abandonados, e apresentava o reino dos céus. E aí, depois de Jesus, especialmente depois da sua morte, iniciou-se um processo de a palavra é mercalização, né? De transformação do cristianismo em negócio. A religião virou negócio. E em algumas religiões, embora nós tenhamos em todas elas figuras respeitáveis e pessoas e adeptos que buscam seguir os ensinamentos de Jesus, mas em algumas delas se fala muito mais da personificação do mal, se fala muito mais da figura simbólica do demônio, do diabo, do que de Deus e do que do próprio Cristo. E a doutrina espírita o tempo inteiro fala de Jesus, da caridade, do amor ao próximo e da vivência dos exemplos do Cristo. Então, quem não conhece o Espiritismo ou a doutrina espírita, muitas vezes confunde a
a filosofia, a religião e a ciência espírita com qualquer outra religião de manifestação espiritualista. E aí a gente pode citar várias. E isso aqui não é nenhuma forma de preconceito, é de confusão. Se confunde doutrina espírita com candomblé, se confunde doutrina espírita com a Umbanda, se confunde doutrina espírita muitas vezes com outras religiões de cunho espiritualista, como o Vale do Amanhecer. E a gente precisa diferenciar, distinguir para saber o que é o espiritismo. Porque todas as religiões que levam o ser humano para o caminho do bem, elas são respeitáveis. Todas as religiões que promovem o homem de bem, que promovem a melhoria do ser humano, são respeitáveis. Mas a doutrina espírita, ela tem um fundador. E ela tem um fundamento. O fundador é Allan Kardec. O fundamento é Jesus. Ou em outras palavras, nas palavras do benfeitor Emmanuel, Jesus é a porta. Allan Kardec é a chave que abre essa porta, que nos faz compreender quem é esse Cristo, que não é aquele Cristo crucificado. Por isso que esse mesmo benfeitor Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier durante a sua experiência aqui na matéria, lá na obra Justiça Divina, ele diz que nós nos distanciamos do processo de espiritualização porque nós fomos materializando absolutamente tudo, inclusive a religião. Porque o que é a religião? A religião é a minha relação com Deus, é o meu religar, é quando eu estabeleço uma conexão com Deus. Isso é religião. Na sua origem primitiva, a religião tem esse sentido de me conectar com esse Pai, com esse Ser Supremo. Só que nós fomos materializando no oceano das nossas experiências, que são vastas, são inúmeras, nós fomos materializando a nossa relação com Deus. E a gente foi fazendo isso através das religiões. Eu só me conecto com Deus se eu tiver com um texto na mão. Eu só me conecto com Deus se eu tiver uma vela acesa. Eu só me conecto com Deus se for diante de um pastor. Eu só me conecto com Deus se for diante de uma imagem. Nós materializamos uma relação que é espiritual. Onde Deus habita? Pergunta Kardec aos espíritos. E eles respondem: na consciência. Se Deus habita a minha consciência, a minha relação com Ele é íntima, particular e pessoal. Eu não preciso de um atravessador. Não é um contrabando. Não estou contrabandeando nada. A minha relação com Deus não pode ser contrabandeada. A minha relação com Ele é íntima, é pessoal. A Adriana não é um instrumento de conexão de você com Deus. Você é seu instrumento de conexão com Deus. O que eu estou fazendo aqui? Explicando algumas coisas que eu preciso compreender e que nós podemos compreender juntos. Então, quando a gente pensa no grande contributo da doutrina espírita para a humanidade, ali em meio, como diz o Emmanuel, ao cenário do início do século XX e metade desse século XX, porque no início do século XX começaram as manifestações espirituais pelo mundo que ninguém explicava e que hoje muitos de nós ainda não compreendemos porque a gente não consegue entender o que é mediunidade, o que é reencarnação, o que é lei de causa e efeito, que está lá na palavra de Jesus. Lei de causa e efeito, a cada um segundo suas obras. Mediunidade, a minha relação com o mundo espiritual. Reencarnação, é necessário nascer de novo, está lá com Nicodemos. Jesus, em inúmeras passagens, avisa aos apóstolos: chegará o tempo que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E os jovens profetizarão, né? E os velhos profetizarão, os jovens terão sonhos, falando da mediunidade que seria derramada sobre toda a carne,
como instrumento de conexão com o alto. E a gente não entende essas coisas e acaba transformando tudo isso em tormento, em aflição e em medo. Então, quando Kardec surge no cenário da França, ali da metade do século XX, o mundo inteiro já conhecia os fenômenos mediúnicos, desde os egípcios, os astecas, os incas, desde o homem primitivo, que já se falava das manifestações espirituais. E nós, por ignorância, por medo, muitas vezes associamos o espiritismo a coisa demoníaca, associamos a doutrina espírita a um anticristo. Muitas pessoas dizem que nós não seguimos o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho de Allan Kardec, por pura ignorância. E aí Kardec chega no mundo com a tarefa de reviver o Evangelho de Jesus, de trazer para nós a revivescência desse Evangelho, de explicar como se vive na prática aquilo que Jesus exemplificou há mais de 2000 anos. Por isso que ele diz que o Kardec e a sua contribuição para a humanidade, para nós se apresenta a doutrina espírita, e toda a contribuição de Allan Kardec se assemelha para nós como uma embarcação providencial que vai navegando em meio às águas revoltas da humanidade em desatino. Nós vivemos tempos dificílimos, o tempo da urgência, o tempo da pressa, o tempo do cansaço. Acho que a gente nunca esteve tão cansado como a gente vive atualmente. E nós vivemos um cansaço estafante de tal forma que a gente se distancia das coisas espirituais, porque nós estamos quase que absolutamente ligados o tempo inteiro na matéria. É o trabalho, são as obrigações de casa, são as questões profissionais, familiares, de estudo, são as urgências, as necessidades da matéria. Mas a doutrina espírita, o próprio Kardec, se apresenta para nós como uma embarcação acolhedora, consagrada ao amor e ao bem. Por que a doutrina espírita é uma embarcação acolhedora? Porque aqui você não precisa ser espírita para vir para a casa espírita. Você não precisa ser espírita para ser acolhido, para ser bem recebido. Você não precisa ser espírita para compreender que você não é o corpo, você está no corpo. Que você está passando por experiências que são extremamente necessárias para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua melhoria como ser humano. Se você sair daqui hoje entendendo isso, que eu preciso melhorar como ser humano, que o mundo ao meu redor precisa ser melhorado com a minha contribuição, a gente vai ter compreendido 50% do Espiritismo e os outros 50% será a compreensão do Evangelho. Porque quando eu começo a dificultar demais as minhas relações, quando eu começo a estabelecer exigências demais, quando eu começo a dificultar a vida dos outros, quando eu começo a ser um instrumento de tormento, de empecilho para a vida de quem quer que seja, eu ainda não entendi que o meu papel aqui é de evolução e de contribuição na evolução das outras pessoas. Quando eu entendo isso, gente, muitas portas se abrem na minha vida. E quando uma porta se abre, normalmente ela dá acesso a outras portas. Mas se eu não abro essa primeira porta, eu nunca saberei o que tem por trás das outras portas. E aí, na grande maioria das vezes, eu prefiro não abrir essa porta. Eu prefiro ser ignorante com relação às coisas espirituais. Eu prefiro ficar na minha zona de conforto, olhando o mundo só sob o meu binóculo, sem enxergar além
do que eu aprendi a perceber. Então, a doutrina espírita, ou a obra espírita, como diz aqui o benfeitor Emmanuel, ela traz para todos nós o que ele chama de fachos de raciocínio, que vão espantando as sombras da nossa própria ignorância e vão se tornando para nós um roteiro seguro nos momentos em que chegam para todos nós, porque sempre chegam as tormentas do coração humano. O que é uma tormenta do coração humano? Não tem uma tormenta maior para uma mãe ou para um pai ver um filho sofrendo. Quando ele está passando por uma dor, e uma dor é física, e ele vai lá e dá um remedinho e passa a dor, o pai e a mãe se sentem aliviados. Mas quando essa dor é uma dor psíquica, é uma dor espiritual que ele não consegue resolver, e que ele se aflige porque ele não tem as respostas, porque ele está passando por aquilo, porque ele passou, ou porque ele está atravessando aquele momento. Normalmente, se a resposta não está no mundo material, é porque essa resposta ela é espiritual. Ela é espiritual. E aí nós ignoramos essa dimensão espiritual da nossa vida, porque é mais fácil viver dentro do nosso quadrado. É mais fácil dizer que é um tormento mental, é mais fácil dizer que é um processo da personalidade, que é um distúrbio de comportamento, que é algo neurológico, do que a gente buscar uma resposta dentro do campo da espiritualidade. E aí a gente sofre demais. Se o convite da doutrina espírita o tempo inteiro, assim como o convite de Jesus, é para a nossa renovação, Allan Kardec chega no planeta Terra com essa missão, com a tarefa de renovar o Evangelho de Jesus, que tinha sido transformado em mercadoria, o Evangelho do Cristo, que estava sendo segregado pelas religiões e utilizado como moeda de troca. Porque Jesus nunca disse assim: para você me seguir, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Jesus dizia assim: você quer me seguir? Pega a sua cruz e me siga. Ele não disse abandone isso, largue aquilo, vire a cara para o fulano que não pensa com você, se intrigue com o Beltrano, que é de outra seita, que é de outra religião. Nunca, ele nunca disse isso. Ele quer ser meu seguidor, pegue a sua cruz e me siga. Ele nem disse para pegar a cruz dele. Não é para carregar a cruz dele, é a nossa cruz. A nossa dificuldade, os nossos desafios, os nossos problemas pessoais. E seguindo ele, apesar de tudo isso. Então, a gente precisa concordar que se Kardec trouxe para o mundo a renovação, ou a proposta de renovação da humanidade, através também da renovação da compreensão do Evangelho de Jesus, nós não podemos esquecer que foi esse mesmo Allan Kardec que nos ensinou a ver a funcionalidade dos ensinamentos de Jesus, porque eles são funcionais para a nossa vida. Quando Jesus diz assim: perdoar não 7 vezes, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus está dando para a gente uma fórmula de libertação espiritual. Porque quando eu perdoo alguém, o mal que aquela criatura me fez, ela vai ter que responder por ele. Porque existe uma lei de justiça, existe uma lei de causa e efeito, existe uma justiça divina. Ele vai ter que responder pelo equívoco que ele cometeu, como eu terei que responder pelos meus equívocos. Mas quando ele diz perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele está nos dando um instrumento de saúde espiritual. Eu não vou carregar hoje, eu não vou carregar rancor, eu não vou carregar mágoa. Porque normalmente as pessoas que carregam muita mágoa, muito ódio, muito rancor são explosivas,
são ranzinzas, são briguentas, são encrenqueiras, acham que são dona do mundo, querem ter razão em tudo. O que ele está nos dando? Um instrumento de autoproteção. Quando ele diz, amai os vossos inimigos. O amor é uma palavra utilizada por Jesus em muitos sentidos, até porque o hebraico e o aramaico é um idioma de poucas palavras. Então o amor é utilizado em muitas circunstâncias com diferentes concepções. Quando ele diz amai os inimigos, ele não está dizendo pegue ele, leve lá para a sua casa, cuide dele, que é um pobre coitadinho. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você tem um inimigo, se ele é seu inimigo, não tenha por ele nem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Ele não está dizendo carregue para dentro da sua casa, coloque lá, cuide dele. Não é isso que ele está dizendo. Porque a gente sabe que o inimigo é capaz de nos apunhalar pelas costas. Então a gente precisa ter a brandura das pombas, mas a expertise das serpentes. Por quê? Porque quando ele recomenda perdoar os inimigos, ele está nos protegendo. Se a gente perdoa, somos nós que ficamos protegidos. Inclusive das obsessões, que é aquele pensamento fixo, aquela ideia fixa, que está pensando o tempo todo naquela pessoa, no mal que ela me fez, e fica remoendo aquilo o tempo inteiro, remoendo. O que nós ganhamos com isso? Adoecimento psíquico e companhias espirituais que vibram no mesmo padrão. Ou seja, a gente acaba adquirindo obsessores. Então, se Allan Kardec ele traz para nós a explicação do Evangelho de Jesus, ele apresenta ao mesmo tempo a funcionalidade desses ensinamentos, nos explicando com clareza o que Jesus disse apenas através de parábolas. E não é só esse o seu mérito, né? Ele traz os ensinamentos do Cristo e o que ele faz é repartir conosco as mensagens de luz que ele recebeu dos espíritos superiores, inclusive do Espírito de verdade. E conforme nós sabemos, o Espírito de verdade, segundo muitos estudiosos da doutrina espírita, é o próprio Cristo. Ensinamentos vindos do próprio Jesus. É por isso que todos nós, nós espíritos, quando chegamos no mês de outubro, que nos deparamos com essa data do dia 3, nós rendemos as nossas homenagens não para o homem Allan Kardec, mas para todo o legado que ele deixou para a humanidade. Todos os tesouros benditos trazidos pela doutrina espírita para o mundo. Então, se a gente começa a pensar em Kardec como esse instrumento de luz para a Terra, a doutrina espírita, ela é reflexo do trabalho de um homem de caráter, de bom senso, que se utilizou da razão para encarar os fatos mediúnicos, e a gente olha para os fatos mediúnicos com assombro. Ou então a gente olha para os fatos mediúnicos com a fantasia e a ilusão de que mediunidade é instrumento de troca, de escândalo. Não, tem ali uma cartomante que falou a minha vida todinha. Estou muito aperreada, vou ali mandar botar um baralho. A gente começa a brincar com coisas que são muito sérias. E a doutrina espírita traz uma outra visão da relação do mundo material com o mundo espiritual. Mediunidade é instrumento de aprendizado, aprender quem eu sou. A mediunidade me diz, sem sombra de dúvida, que eu sou um espírito. Porque a gente só consegue estabelecer comunicação com o espírito porque nós também somos um espírito. Quando a gente psicografa uma carta, a gente está tendo a relação do mundo material com o mundo espiritual. Quando eu tenho um desdobramento, da mesma forma. Quando eu entro no estado de psicofonia, da mesma maneira. Quem tem mediunidade, seja ela de premonição, seja ela o tipo de mediunidade que for, mais ou menos sensitivo, sabe que o mundo espiritual existe e que nós nos comunicamos com ele.
e todo esse patrimônio valoroso de conhecimento que nos trouxe organizado, estruturado, foi Allan Kardec. Por isso que na doutrina espírita não se dirá, como diz o Emmanuel, que Allan Kardec foi ultrapassado. Que Allan Kardec está ultrapassado, que tem coisas aí mais novas para serem estudadas, que é bobagem ficar estudando o que Kardec disse. Nós ainda não compreendemos nem Jesus. Se a gente tivesse compreendido Jesus, nós não estaríamos aqui falando de Allan Kardec. Nós não compreendemos nem o Cristo. Porque costumeiramente a gente vai para a igreja, reza, anda com um texto na mão ou com a Bíblia debaixo do braço e faz tudo errado. Esquece dos ensinamentos dele. Por isso que a gente não vai dizer que o doutrina espírita Allan Kardec é ultrapassado. Porque, como diz aqui o benfeitor Emmanuel, na obra Doutrina e Vida, os nossos princípios, os princípios da doutrina espírita, avançam com o fluxo evolutivo da própria vida. E a maneira de uma árvore que, para mostrar a excelência do fruto, não dispensa a raiz, tanto quanto é difícil para crescer na pavimentação, precisa do alicerce, a doutrina espírita necessita das suas diretrizes fundamentadas no Evangelho de Jesus para crescer em segurança. E quem nos ensinou isso foi Allan Kardec. Emmanuel chama Allan Kardec de o apóstolo do princípio. Por que o apóstolo do princípio? Porque foi ele que iniciou todo o processo de organização da doutrina espírita. Por que hoje a gente tem estudos sobre física quântica que já comprovam a existência do espírito? Que comprovam a relação do espírito com outro espírito? Por que a física quântica hoje já atesta a mediunidade? Porque teve Allan Kardec lá no começo. Porque Kardec começou esse processo. Por que a USP passou 10 anos estudando o efeito do passe e descobriu que ele cura, equilibra e harmoniza corpos e mentes? Porque teve Kardec. Por que hoje nós compreendemos que eu não sou corpo? Porque se eu penso sobre quem eu sou, eu não sou meu corpo. Eu sou uma consciência que extrapola o meu corpo. Por que em alguns momentos eu estou na minha casa deitado e de repente eu tenho a sensação que eu saí fora do corpo e que meu corpo está lá dormindo e que eu continuo aqui vendo, ouvindo e percebendo tudo, que a gente chama de paralisia do sono, que na realidade é um desdobramento. Se eu tenho consciência de que meu corpo está distante de mim, é porque eu não sou aquele corpo, eu sou essa consciência. E a gente deve esse conhecimento a quem? Ao apóstolo do princípio, Allan Kardec. Foi ele que organizou o roteiro seguro para a integração de Jesus em nossas vidas. Olha, isso é tão importante que o Emmanuel diz que foi Allan Kardec quem estruturou, quem organizou o roteiro mais seguro da integração de Jesus em nossas vidas. Porque o que Jesus faz nas nossas vidas antes da gente conhecer a doutrina espírita? É Jesus lá na cruz, morreu por nós, tadinho, morreu para salvar a gente dos pecados, e a gente continua pecando. Morreu para salvar a gente do pecado, e a gente pecando todo dia, todo dia, todo dia. Aí de que adianta esse conhecimento? Se eu não altero nada na minha conduta, não altero nada na minha vida. E ele ainda disse: ninguém vai ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu tenho que fazer todo o percurso que ele fez para chegar até Deus. Eu nem compreendo isso, porque eu vivo como se não existisse Deus, não existisse lei de justiça, como se não existisse o amanhã. E o amanhã existe. E o amanhã nosso é no mundo espiritual. O nosso amanhã é no mundo espiritual. Então, ele vem para integrar Jesus na nossa vida. Quando você integra atividade física na sua vida, dieta na sua vida, bons hábitos na sua vida, você costumeiramente faz isso como? Diariamente. Você integrou um hábito para a sua vida. Vamos supor que você decidiu tirar açúcar da sua vida, você integrou um hábito na sua vida, ele vai ser diário, cotidiano.
Você vai começar ali com dificuldade, mas vai chegar um momento em que você vai integrar isso de tal maneira que vai ser tão natural não comer açúcar que você já estranha quando você come açúcar. Você integrou na sua vida. E nós precisamos, através da doutrina espírita, porque ela é o roteiro seguro, integrar Jesus na nossa vida. Como é que eu faço isso? Aquela música do Padre Zezinho, da minha época de catequese, que dizia assim: um dia uma criança me parou, olhou pelos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Para viver com Cristo integrado em nossa vida? E aí ela responde, ele responde para aquela criança: amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria. Integrar Cristo no cotidiano, integrar o Cristo na nossa vida, integrar Jesus em tudo, nos meus compromissos com os meus familiares, nos meus compromissos com o meu trabalho, nos meus compromissos com a sociedade, nos meus compromissos comigo mesmo. Como é que eu me prometo uma coisa? Eu me prometo que eu não vou mais brigar dentro de casa, que eu não vou mais xingar, que eu não vou mais me irritar, que eu não vou me aborrecer, que eu não vou mais maltratar meus pais, que eu não vou mais destratar o meu companheiro, a minha companheira, que eu vou mudar de coisa. Como é que eu me prometo isso se eu não cumpro? Eu preciso integrar esse Cristo no meu cotidiano, trazer Ele, desenvolver aquilo que Ele me pediu e que Ele me ensinou: mansidão, pacificação, paz interior, esperança, confiança, resignação, perdão, indulgência, calma. Isso é integrar o Cristo no nosso cotidiano. E a gente só consegue fazer isso quando a gente expande a razão e o sentimento. Quando a razão e o sentimento estão iluminados. E quem ilumina? O farol que ilumina a razão e o sentimento, para que a gente compreenda Jesus, é Allan Kardec. É a doutrina espírita. É ela que diz: isso aqui é mundo espiritual, isso aqui é mundo material, isso aqui é do corpo, isso aqui é do espírito, isso aqui é mediunidade, é potência do espírito, é seu instrumento de aprendizado, é seu instrumento de crescimento, é Deus te mostrando na prática: você é um espírito, você consegue se comunicar com outros espíritos, você tem uma responsabilidade em suas mãos. Você tem um compromisso com Jesus, levar esperança, consolo, acolhimento para as pessoas que estão no mundo, não só dentro da casa espírita, mas aqui é a escola onde a gente vem aprender a como fazer isso lá fora. E a gente tem fugido muito dessa escola. Todos nós compreendemos através da doutrina espírita o que o Emmanuel chama de painel de responsabilidades que a vida nos confere. Ora, se a gente tem um painel de responsabilidades, um painel é um negócio grande, né, gente? Um painel de responsabilidades significa que eu reencarnei para atender algumas demandas muito específicas da minha jornada. Se eu sou pai e mãe, eu tenho que ser pai e mãe. A última palavra é a minha. Filho está na condição de filho porque ele vem para obedecer. O papel de filho já diz: filho é para obedecer. Não é que eu gosto, mas eu tenho que obedecer. Porque se fosse para eu mandar o meu pai na minha mãe, eu teria nascido mãe ou pai deles. Se foram eles que nasceram, meu pai e minha mãe, é porque Deus sabe que eles é quem tem o dever de orientar. Aí às vezes a gente quer mudar o papel. Eu não quero aceitar que meu pai e minha mãe mandem em mim, que meu pai e minha mãe me orientem, porque sou eu que quero mandar neles, sou eu que quero orientar eles, porque eles não sabem de nada. E por que foi que ele nasceu, seu pai e sua mãe? Será que Deus era tão burro que não sabia que
que seu pai não ia dar certo? Quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente começa a entender que tem um painel de responsabilidade. Quem nasceu como pai e como mãe tem a responsabilidade, o dever de orientar. Dizer não dói. Pode afligir o pai e a mãe, que às vezes não tenho coragem de dizer não para o meu filho. Você não diz não para ele hoje, amanhã a vida diz. E lá fora dói mais do que dentro de casa. Mas eu não consigo aceitar o não, porque eu não aceito de maneira nenhuma que meu pai e minha mãe conduzam a minha vida. Não tem problema. Você pode espernear, gritar, chorar, se maldizer com o não que você está recebendo do seu pai e da sua mãe. Vai doer menos do que o não que a vida lá fora vai te dar. Que a vida não alisa. Porque o pai e a mãe, quando dizem não para o filho, às vezes ele vai lá para dentro do quarto chorar escondido do filho, para o filho não ver. Mas a vida não faz isso não. A vida ela diz não, te dá uma rasteira, te derruba, dói, machuca, e você não tem como pedir socorro. Então, se é um painel de responsabilidade, é para cada um a responsabilidade específica. Responsabilidade de pai é de pai, de mãe é de mãe, de filho é de filho, de professor é de professor, de aluno é de aluno. Imagina se eu chego na minha sala de aula e eu me sento lá na carteira dos alunos e deixo eles tomarem de conta da aula. Eles vão aprender alguma coisa? Nunca. Eles vão nunca aprender nada. Se todas as vezes eu chegar na sala de aula, minha gente, tome de conta aí da sala de aula, que hoje eu não vou dar aula não. E sento na carteira, eles não vão aprender absolutamente nada. Se o pai e a mãe afrouxam, os filhos também não vão construir valores para a vida. E eu sei disso porque minha mãe pegava pesado. Ela dizia, enquanto você estiver debaixo do meu teto, comendo o meu feijão, as ordens aqui são as minhas. E eu, sim, senhora. Sim, senhora. Podia estar morrendo por dentro, com vontade. Eu tinha 50 argumentos para debater com ela sobre esse tema. Mas ela tinha razão. Então eu fazia o quê? Me recolhia a minha insignificância. Porque se ela é minha mãe, porque Deus confia mais nela para me criar do que em mim, para cuidar de mim mesma. A doutrina espírita ela faz com que a gente compreenda, né, todas essas possibilidades. Porque a gente percebe a vida sob o viés espiritual. Às vezes a gente não consegue entender o pai e a mãe porque tem mais afinidade com o filho do que com o outro. Na família, porque a gente tem mais afinidade com o irmão do que com o outro. Porque a gente tem mais afinidade, às vezes, com o cunhado ou com a cunhada. Tem mais afinidade com a cunhada, com a sogra, que com a própria mãe. Porque as relações, elas não são estabelecidas na matéria. Elas são esses painéis de responsabilidades que são estabelecidos no mundo espiritual. E cada um de nós vai assimilando essa verdade de maneira gradativa. Porque, claro, que eu não quero que todas as pessoas compreendam isso que eu estou dizendo do jeito que eu compreendo, porque é uma gradação. A gente vai compreendendo na medida em que nós vamos evoluindo. Mas é aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se a gente fica ouvindo isso e medita sobre isso e pensa sobre isso, uma hora a gente vai compreender. Uma hora nós vamos compreender que Kardec trouxe para o mundo, além da ciência em torno da imortalidade da alma, como princípio fundamental da doutrina espírita, né? Ele trouxe também para nós, através do Evangelho do Cristo, comentado, redivivo, ele trouxe para nós a edificação do sentimento. Porque o que faz o Evangelho? Educa o nosso sentimento. O Evangelho serve para isso, para educar o nosso modo de sentir, que é muito adoecido. A gente sente raiva por qualquer coisa. A gente explode por qualquer motivo. Quem manda no seu corpo é você. Eu não posso jamais dizer assim, tive uma crise de ira, quebrei tudo dentro de casa porque eu não consegui me controlar. O corpo é cego. Quem controla você é você. Se você não consegue controlar o seu próprio corpo, você vai controlar o quê? Lá fora, no mundo lá fora. Se a vontade
da ira chega, por que você não conversa com você mesmo? Você não vai, Adriana, você vai ficar quieta no seu quarto, sentar. Você não vai fazer, porque quem manda em você sou eu. Porque você é essa consciência, o seu corpo é só um instrumento. Estou morrendo de vontade de beber, mas eu sei que beber álcool faz mal para a minha saúde. Por que você não diz para você não vai beber? Porque quem manda em você sou eu. Você vai varrer uma casa, vai cuidar das plantas, vai dar banho no cachorro, vai ler um livro, vai botar uma música, vai dançar, vai fazer uma corrida, vai pegar uma bicicleta, vai pegar uma... Você não vai beber, porque quem manda em você sou eu. O seu corpo é seu instrumento. Se a gente não faz isso, a gente vira fantoche dos nossos instintos mais primitivos. Porque a gente fica, né? Fica aqueles instintos nos comandando. A gente não tem domínio sobre nós mesmos. Então, todos nós aprendemos com Allan Kardec, com a doutrina espírita, a edificação do sentimento através do Evangelho Redivivo. Nós vamos nos educando, seguindo esse roteiro, que é extremamente seguro para a nossa melhoria aqui na Terra. Kardec traz para nós o que ele chama de Universidade da Redenção. Está lá no Livro dos Médiuns, através do benfeitor Emmanuel. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é essa Universidade da Redenção. Por que é uma universidade? Porque tem que estudar, minha gente. Não existe espiritismo sem estudo. Se você quer realmente se melhorar, se você realmente quer ser uma pessoa boa, se você realmente quer mudar a sua conduta, quer transformar essa sua índole, a gente tem que estudar, se estudar, estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus, compreender na prática, na rotina do nosso dia a dia. Por isso que é a universidade. E é a universidade que vai combater a escuridão do materialismo. Gente, quem vive só para o corpo, quem vive só para a matéria, quem vive só para atender os instintos de comer, de procriar, de dormir, está morto. Porque Emmanuel diz que tudo aquilo que os nossos olhos são capazes de ver e de tocar está morto ou está em vias de morrer. Porque é matéria. É matéria, e a matéria se acaba. Eu preciso lembrar dessa minha dimensão espiritual. Por isso que Kardec, através da doutrina espírita, nos convida constantemente para essa transformação de perspectiva, parar de olhar a vida apenas sob a ótica do materialismo, da matéria, e começar a olhar a vida sob a perspectiva espiritual, porque vai chegar uma hora que a vida vai nos convidar a fazer isso. E aí essa hora é a hora da dor, é a hora do sofrimento, é a hora do adoecimento, é a hora da perda de emprego, é a hora do transtorno obsessivo, às vezes por uma mediunidade desequilibrada. A vida convida o tempo inteiro, desperta, acorda, melhora, tem mais tolerância, tenha mais paciência. A vida chama o tempo todo. Observe a dimensão espiritual. Porque quando eu digo, eu só fiz isso porque eu estava ouvindo vozes, porque alguém me disse para fazer. E por que você não conversou com essa pessoa? Você não conversou com ela porque converse com ela. Porque é um espírito que ele escuta, ele vê e ouve. Então você diz, não vou fazer isso não. Por que eu vou fazer? Faça você sozinho. Faça você sozinho. Você não quer quebrar tudo, mas quebra tudinho. Porque eu não vou quebrar. Porque é minha casa. Né? Meu pai e minha mãe tiveram que fazer um trabalho para comprar. Ou então, meu esposo, minha mulher, foi anos trabalhando para construir isso. Eu não vou quebrar, não. Quebra sozinho, pode quebrar. Você não é espírito, não pode? É o gostosão, o poderoso? Pois quebre. E vai fazer outra coisa. Porque quando eu era adolescente, que eu tinha as perturbações mediúnicas, quantas vezes eu ouvi no meu ouvido: ninguém da sua família gosta de você, ninguém na sua casa gosta de você. Você sabia que você é odiado por todo mundo? Eu ouvia no meu ouvido. Por que você não se mata? Ninguém gosta de você. Eu passei anos da minha adolescência ouvindo isso. Eu dizia assim:
vezes pode até não gostar de mim, mas eu gosto de mim, porque eu quero é viver. Eu argumentava, entendeu? Eu quero é viver. Às vezes eu voltando da universidade de noite, descia na entrada do Saci, descia o Saci inteiro, que eu morava no final, que é um bairro lá em Teresina, chegava 10h30, 10h45, e aí a pé. Quantas vezes eu descendo na avenida sozinha com a mochila nas costas, eu ouvia no meu ouvido: você vai ser assaltada. Pode correr, que vão te assaltar. E eu dizia assim: tudo bem, se me assaltar não tem problema não, só vão levar meu livro. E eu ia me embora a pé. Descia, era um deserto, né? Descia o conjunto sozinha a pé. Fui assaltada uma vez, é verdade. Lá em frente à Guerra São Benedito. Carregaram minha mochila, só tinha caderno e lápis dentro da mochila. Foi a única vez. E quando levaram a mochila, eu disse: graças a Deus, que eles conseguiram pelo menos uma mochila para trocar pela cola, porque eles cheiravam cola ali, né? E fui embora. Fiquei sem o vale transporte, sem nada, fiquei chorando na escadaria da igreja, não peguei essa vida, dizendo: meu Deus, como é que eu vou me embora agora? Aí fui andando a pé, da Fé e Serafim a Vermelha, que a minha avó morava no bairro Vermelho. Eu cheguei na casa da minha avó a pé, de noite, que a minha avó me olhou e disse: minha filha, não acredito não que você está aqui essa hora, ou vou roubar a minha mochila. A pobre da minha avó parou de chorar. A gente precisa entender que o Allan Kardec veio ao mundo para explicar, através do Evangelho de Jesus, os fenômenos que eram tidos como absurdos e que aconteciam desde muito antes da época do Cristo. Mas principalmente para nos educar, para nos ensinar a renunciar ao nosso orgulho. Porque o corpo não dá ira para o corpo. A ira é alimentada no espírito. Ela é alimentada aqui no pensamento. Ela é alimentada no sentimento. Não dá ódio. O corpo não dá vingança. Tudo isso é alimentado na nossa consciência. Aí a gente se pergunta assim: tudo bem, com todo esse conhecimento que eu já tenho da doutrina espírita, o que é que eu tenho feito para me melhorar? Porque se eu sei que eu sou um espírito e eu estou aqui temporariamente, eu vou voltar para o lado de lá. Como é que eu vou prestar conta quando eu chegar do lado de lá de tudo, toda a marmota que eu já fiz? Dentro da minha casa, na escola, escondido dos meus pais. Às vezes eu ficava tão... Quando eu conheci a doutrina espírita, às vezes eu ficava assim, tão meditativa, que eu pensava: meu Deus, em todas as coisas que eu já fiz escondido do meu pai e da minha mãe. Porque era responsabilidade minha. Então a gente ganha o aprendizado da responsabilidade quando conhece Allan Kardec, quando conhece a bendita doutrina, que vai nos constrangendo. Por quê? Porque geralmente a cegueira da matéria é implacável. Ela nos arrasta para os piores abismos. E aí, quando a gente acende a luz da espiritualização, a gente começa a perceber: eu posso ser melhor. Eu só não sou melhor porque eu quero, mas eu posso ser melhor. O tempo inteiro eu posso melhorar. Então, é por isso que o Kardec nos ensina o caminho que Jesus disse que é Ele próprio. Kardec nos ensina a verdade que Jesus disse que é Ele próprio. E Kardec nos ensina o que é a vida, de fato, que o Cristo diz que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Resumindo, é Jesus. Ele nos ensina a como nos conectarmos ao Cristo, a como nos integrarmos Ele à nossa vida. Ela alarga a nossa visão, nos dá uma consciência maior do que é estar aqui encarnado. Para que foi que eu nasci? Você nasceu só para ser bonito, para ter emprego, para dormir, para comer, para perturbar o juízo de uma meia dúzia? Não foi para isso que a gente nasceu. A gente nasceu para evoluir. A gente nasceu para se tornar melhor. E não adianta
pessoa mais amorosa, mais doce, mais bacana, mais legal fora da minha casa e dentro da minha casa eu sou um tirano. Não adianta. Por quê? Porque os espíritos estão em todos os lugares, eles nos conhecem. E às vezes eles ficam gargalhando. Só olha ali, pousando de santa em casa. Eu tinha às vezes muito cuidado, né, porque eu era de um grupo de jovens muito grande na Federação Espírita, e eu tinha muito medo que um dia eles fossem na minha casa e minha mãe contasse para eles que eu era de verdade, né, porque eu era fluxecheira. Então eu comecei a mudar minha conduta com meu pai e com minha mãe, meu comportamento com eles, comecei e fui mudando isso, a princípio por medo, porque eu tinha muito medo que meus amigos fossem na minha casa e a minha mãe contasse para eles quem eu era, porque ela dizia uma coisa, eu dizia 10. Ela tinha um argumento, eu tinha 30, que eu achava que eu era mais inteligente do que ela, e nunca fui, ela era mais sábia do que eu. E aí eu comecei a mudar minha conduta com minha mãe, porque eu sabia também que Deus está em todos os lugares, Ele me vê de dentro para fora, não adiantava eu fingir. Então eu resolvi mudar minha conduta com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. E aí um dia minha mãe disse assim: tem alguma coisa acontecendo nesse negócio que tu vai todo sábado. Porque não pode, minha irmã, tu está diferente demais. Eu tenho que ir lá para saber o que foi que fizeram contigo. E aí um dia um aniversário meu em casa, aniversário meu de 24 anos, acho que foi 23 ou 24 anos de idade. Os meus amigos fizeram uma festa surpresa para mim. Quando eu cheguei em casa, eles estavam todos me esperando. A Luciana, o Alberto, o Adelx, que hoje em dia estão todos no movimento espírita. E eles estavam todos lá me esperando com uma festa surpresa. Mas quando eu cheguei em casa, que eu vi aquele povo, meu coração gelou. Digo, eita, é hoje que eu abandono na Federação Espírita de Maria. Que a mãe deve ter contado todos os meus podres para esse povo. Quando eu entrei, fizeram aquela festa, cantaram parabéns e tudo. Minha mãe estava sentada no cantinho assim, chorando. E aí ela me abraçou, ela disse: ô minha filha, seus amigos vieram aqui. E ela disse assim: olha, eu aqui disse para eles que eu tenho a melhor filha do mundo. Que eu aprendi tanto com você. Que você foi o melhor presente que Deus colocou na minha vida. Que eu não sei o que receber de mim sem você. E eu ouvi ela falar isso para mim 2 vezes. Uma vez para meus amigos e outra vez para uma tia minha, que dizia para minha mãe que tinha certeza que eu nunca ia ser gente. Porque eu era muito respondona, eu era muito arrogante, eu só vivia com o nariz em pé. Aí você não vai prestar para nada, você vai ver. E aí um dia eu cheguei em casa, ela estava no quintal conversando com minha tia disse assim: e aí, como é que tá a Adriana? Ei, minha irmã, essa menina deve te dar dor de cabeça demais, né? Porque ela já não era gente quando era pequena, não valia nada. Prestava não, era a língua mais afiada do que qualquer outra coisa. E minha mãe disse para ela: é a melhor filha do mundo, você tem que ser de nós, senhora. Então a doutrina espírita, ela só faz sentido se a gente decide se melhorar. Se a gente está vindo para cá, entra no ouvido e sai pelo outro, não adianta, não serve para nada. A gente está só se comprometendo, arrumando dívida, que quando chegar do lado de lá, vão perguntar assim: o que foi que você fez dos talentos que nós entregamos em suas mãos? Todo aquele conhecimento que você recebeu lá no Chega serve para quê? Entendeu? Então, é a doutrina espírita que alarga a nossa visão, que nos faz ver a vida de maneira mais elevada. Ela é a chave de luz, como diz o Emmanuel, para a compreensão dos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. A doutrina espírita não nasceu do capricho humano, ela nasceu da revelação dos espíritos superiores, dos espíritos amigos. E ela só pode ser muito boa, porque ela só recomenda o bem, o amor e a caridade. Todos nós que chegamos aqui, chegamos em algum momento através de uma casa espírita. E eu me lembro até hoje, a primeira casa espírita que eu fui na minha vida, como eu fui recebida, como eu fui acolhida, como eu fui abraçada, como eu fui orientada, como foi bom chegar naquele lugar. E é por isso que nós estamos aqui. Então,
para que a gente possa compreender o papel de Allan Kardec, a gente precisa compreender a importância da doutrina espírita. A gente precisa compreender o que a doutrina espírita já trouxe de transformação para a minha vida. Qual é a minha contrapartida nessa relação de mim com a doutrina espírita? Porque, como diz o benfeitor Emmanuel, o nosso dever é comunicar Allan Kardec, levar a doutrina espírita, levar o Evangelho de Jesus em todos os setores da nossa vida individual e coletiva. Aí ele até brinca dizendo: kardekização do sentimento é equilíbrio, kardekização do raciocínio é a nossa visão, kardekização da ciência é a humanidade, kardekização do estudo é esclarecimento, e ele vai, kardekização da nossa existência é a caridade. Todos nós precisamos trazer Kardec, trazer a doutrina espírita, trazer o Cristo para a integração da nossa vida. Somente assim nós vamos fazer jus à doutrina que nos abraçou, porque ela nos abraçou. Nós saímos do mundo espiritual com o compromisso de querer nos abraçar a doutrina espírita, por isso nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo do convite que nós recebemos do alto? Qual é a nossa contrapartida para Allan Kardec, para a doutrina espírita e para Jesus? Essa é a nossa reflexão. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós vamos iniciar a nossa irradiação. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando aí no Instagram, a gente vai deixar o link do passe virtual, não é isso, Ricardo? Exatamente. Então vamos lá para o segundo momento do nosso trabalho.